Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre a progressão da fé. No passado, a maioria das pessoas, para receber uma herança, elas tinham que abrir um pergaminho, elas tinham que abrir o papiros, elas tinham que abrir o livro para saber qual era a herança que havia sido destinada por aquele que deixou e para aquele que iria receber. Para saber a vontade de alguém ou receber uma carta expressando a vontade de alguém, essa pessoa recebia um pergaminho, essa pessoa recebia um livro com um selo, então ela sabia a vontade dessa pessoa que havia enviado essa carta. Com Jesus não foi diferente. Hebreus capítulo 10, versículo 7, e eu quero introduzir a palavra dando esse panorama para vocês. Hebreus capítulo 10, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Quando você abre o livro, quando você abre o pergaminho, quando você abre a Bíblia, você encontra Cristo realizando a vontade de Deus, para você, não apenas para Ele, não apenas cumprindo a vontade de Deus, indo para a cruz, mas tudo que Ele conquistou na sua jornada, é meu direito, é teu direito. Hoje nós cantamos uma música muito antiga. Você que talvez seja cristão evangélico há muitos anos, certamente na sua infância você ouviu essa música. O rei está voltando. Quantos lembram disso? Uau, quantos crentes antigos nós temos aqui, gente. Mas havia uma música bem antiga, que não é tão antiga como essa, que dizia: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos, tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, e daí vai, né? Tudo que Deus tem para dar, é uma música muito antiga, mas quando nós entendemos que tudo que Ele prometeu está aqui, é direito nosso, é nossa herança. Irmãos, esse ano é um ano de abrirmos o livro, de termos fé naquilo que Ele prometeu, não andarmos mais por nosso temperamento, não andarmos mais por nossa vista, mas andarmos por aquilo que Ele prometeu. Ele disse: prometi, meu nome está no livro, a vontade de Deus em mim está no livro, então abra o livro. Jesus estava aqui em Lucas capítulo 4, versículo 20 e 21, quando Ele andou por essa terra. Ele chega, depois de anos lendo a palavra, anos lendo as escrituras, Ele chega nesse momento, Ele pega o livro, Ele fecha o livro, e Ele diz assim, ó, quando Ele devolve ao assistente na sinagoga, e todos estavam com os olhos nele, fixos, e Ele diz: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Ele está lendo Isaías, e depois de ler Isaías, Ele fecha o livro, e Ele diz: agora se cumpriu o que vocês acabaram de ler. Foi a primeira vez que Jesus estava lendo aquelas escrituras? Não. Desde criança, seus pais o ensinaram na palavra. Aos 12 anos ele já era um pequeno mestre das escrituras. Ele já tinha passado por aqueles versos algumas vezes, mas ele precisou esperar o processo, a progressão, o tempo. Diga comigo: processo, tempo. Queridos, às vezes nós precisamos esperar o tempo para uma palavra se cumprir.
Nós vamos esperar o tempo para se cumprir, mas vai chegar um momento em que você dirá, escute isso, na frente de muitas pessoas, na frente de muita gente, você vai dizer: tudo o que eu li está se cumprindo hoje. Vai chegar um dia do hoje na sua vida, vai chegar o dia que você vai dizer: essa palavra que eu orei por 10 anos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, hoje se cumpre essa palavra. Você vai dizer: aquilo que Deus abriu, o homem não pode fechar. Me falaram que essa empresa ia fechar, mas o Senhor prometeu que quando Ele coloca a mão, Ele é eterno, ninguém pode fechar. E você vai dizer: se cumpriu, está consolidada essa empresa no mercado. Tem coisas, meus irmãos, que vocês vão aguardar por muito tempo, uma cura, a restauração de um casamento, a libertação de um filho nas drogas, mas vai chegar um momento que você vai dizer da palavra que está em você: hoje se cumpriu essa palavra. Alguém pode dizer amém? Amém. Queridos, e esse dia está chegando na sua vida. Nós estamos trazendo a existência. Esse ano é um ano de trazer a existência. Vá no seu futuro e traga o seu futuro hoje. Aquilo que Deus prometeu, comece a trazer hoje. Por isso, terão escrituras que serão cumpridas diante dos seus inimigos. Coisas que você conhece há muito tempo, você ouviu há muito tempo. A fé, ela não pode ser segundo o nosso temperamento, as nossas emoções, o momento que nós estamos vivendo. A fé, ela precisa ir além desse lugar. Queridos, um dia eu e você vamos poder dizer a respeito do Brasil, que se cumpriu a palavra de Deus, que todo joelho do Brasil se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós poderemos dizer coisas que nós estamos aguardando no Senhor. É por isso que, para progredir na fé, nós precisamos abrir o livro. E eu quero falar sobre a progressão da fé, abrindo o livro para vocês, abrindo a palavra para vocês, e que você possa tomar posse dessa mensagem, não a minha palavra, a palavra de Deus. Até porque, meus irmãos, se você acha que você vai ficar firme, consolidado, sustentado com a mensagem de domingo, aqui você recebe uma porção de energia, de adrenalina, de garra, de esperança, uma porção. Mas as porções que você adquire durante a semana fortalecerão a sua fé através da palavra de Deus. 3 capítulos por dia, 3 comprimidos por dia, 3 goles dessa água por dia, e você verá que a sua vida não será mais a mesma nesse ano de 2020. Faça todo o esforço necessário. Compre uma Bíblia com uma linguagem prática. Anote. Pegue o seu caderno, comece a anotar a mensagem de domingo para você ir para esses textos. Vá para o YouTube e assista novamente a mensagem, porque é tão importante nós ouvirmos a mensagem que vai aumentar a nossa fé. Eu quero falar sobre a progressão da fé. Eu quero falar sobre do começo ao final da sua vida. Primeiro, para que a fé possa crescer em você, você precisa nascer pela fé. Diga comigo, nascer pela fé. João capítulo 3, versículo 3, Jesus está dizendo, João 3, 3, Jesus está dizendo, em resposta Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Queridos, é pela fé que nós nascemos de novo. A Bíblia diz que não é pelas nossas obras, mas é pela fé que nós nascemos de novo. Uma pessoa, se ela não nasce de novo, ela não muda o seu coração. Jesus não tem abertura, condições de mudar o seu coração, não é te fazer perfeito, é mudar o teu coração no processo. Mudanças acontecem somente em Jesus, fora dele é momentâneo,
Mas se você permanece nele, ainda que você esteja enfrentando as suas lutas internas, seus pecados, seus vícios. Alguém já disse assim: pastor, na vida plena parece que tudo é permitido. Tem gente lá que fuma, tem gente lá que está nas drogas, tem gente lá que trai a mulher, tem gente lá que é corrupto. Se esse não for o lugar de gente assim, buscando a Deus, que lugar é esse, gente? Se esse não for hospital para o doente, clínica de recuperação para aqueles que estão buscando ajuda, se esse lugar não for um lar para o filho pródigo, para que serve uma igreja? A igreja não é o lugar de gente perfeita, a igreja é um lugar de um Cristo perfeito, trabalhando em gente imperfeita. É Ele a nossa perfeição. É Ele o nosso Rei. Por isso, cada um cresce num tempo. Cada um tem o crescimento num tempo. E é impressionante você ver alguns adolescentes, você diz: meu Deus, esse vai dar baixinho. E de repente, de uma hora para outra, a criatura cresce e diz: gente, o que aconteceu? Tomou fermento. Porque cada um tem um tempo para crescer. Jesus, olhando para os 12, não tratou os 12 apóstolos de igual modo. Ele sabia o que cada um tinha. Ele respeitou o tempo de cada um. Ele confrontou, mas ele foi paciente. Ele esperou o desenvolvimento. Por isso, meus irmãos, não julgue. Não julgue quem você acha que não está crescendo. Porque essa pessoa está no caminho. Se ela nasceu pela fé, se ela nasceu de novo, Jesus começou uma transformação no coração dela, mas ela está no processo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, 2 Coríntios 5, 17, Rafa, pudesse ser mais rápido para mim, para eu poder pregar o suficiente nessa manhã, porque vivemos por 2 Coríntios 5, 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas. É isso que acontece em Cristo Jesus, aquele que nasce de novo. Querido, você já percebeu quando você entregou sua vida para Cristo? Algumas mudanças começaram a acontecer do dia para a noite, e algumas estão acontecendo, outras estão no processo, e outras você pensa, gente, o que acontece que ainda não mudei? Mas você continua pela fé, crendo na transformação. Então a primeira progressão da fé é nascer de novo. Diga comigo, nascer de novo. Se você não nasceu de novo ainda, a única forma de você nascer de novo é pelo Espírito, crendo em Cristo Jesus, entregando a sua vida e fazendo dele o Senhor, o dono. Como eu preguei no culto da virada, essa mensagem está na internet, ele é o seu dono. E quando você sabe disso, você passa a viver para ele. Você passa a dar a sua vida para ele. Você não se torna perfeito, você se torna aperfeiçoado. A segunda coisa, viver por fé. Diga comigo, viver por fé. Se nós nascemos pela fé, nós precisamos agora viver por fé. A palavra de Deus diz em Abacuque capítulo 2, versículo 4, a parte B do versículo, Abacuque capítulo 2, versículo 4. Mas o justo viverá por sua fé, por sua fidelidade. A última parte do versículo, o justo viverá por sua fidelidade. Existe uma forma que o justo vai viver, queridos, isso é chave para esse ano. Se você quer viver uma vida, e se Deus plantou você nessa terra, Ele plantou você aqui para viver, não apenas para existir. O que eu tenho sido confrontado nessa mensagem de fé, e eu tenho estudado sobre a fé, e eu tenho descoberto que dentro da igreja, muita gente está existindo, sobrevivendo.
ele não está vivendo em abundância, crendo em coisas maiores. Ele está passivo, acostumado. Ele se conformou. E Jesus o chamou para viver por fé. Porque o justo, ele vive por fé. Aquele que nasce de novo, vive por fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: pois vocês não são salvos pela graça, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom que vem de Deus. Queridos, por isso quando nós entendemos isso, se a gente é bom o suficiente, a gente não vai ser salvo. Se a gente é ruim o suficiente, a gente não vai ser salvo, porque a salvação não vem de nós, ela vem de Deus. E aí já desmonta tudo que você possa pensar, e tudo que você possa colocar em xeque. Será que eu mereço? Será que eu posso? Será que isso é para mim? Se até a salvação, que é a coisa mais difícil, tirar alguém das trevas e colocar para o reino da luz, é de graça, é pela graça, vem de Deus, e nós precisamos crer nisso. Você já teve a fé mais importante, mais do que ter fé para ganhar um carro, ganhar uma casa. Você teve uma fé para sair do reino das trevas e se tornar filho de Deus. E de repente você diminui a sua fé. Irmãos, tem muita gente diminuindo a fé, e é por isso que não ativa. Teve fé para resgatar do reino das trevas e não ativa para coisas maiores. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai. Queridos, a escolha por seguir a Cristo, viver para Cristo. Lembra, você nasce, mas agora você vive. E o batismo é uma forma de você dizer: eu morri para o mundo e agora estou vivendo para Cristo. Também nós vivamos uma nova vida. É isso que diz. Também nós vivamos uma nova vida. E Mateus capítulo 6, versículo 25, e eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nisso que Jesus disse. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que vão comer, beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vocês vão vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, diga comigo, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que essas aves, do que esses animais? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não é pai dos passarinhos, Ele é criador dos pássaros, Ele é teu pai. E se Ele se preocupa com os pássaros, quanto mais com você. Mas esse texto tem algo um pouquinho mais profundo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Mas vamos para o versículo 26, volta para mim para o versículo 26. Vocês, a última parte do versículo, vocês não têm mais valor do que elas. Queridos, Jesus está dizendo algo aqui muito mais profundo do que você ter o que comer, o que vestir, e Ele suprir você disso. Ele está falando, quando você entende qual o seu valor diante de Deus, porque fé tem a ver com valor,
Qual o valor que você tem diante de Deus? Porque quem não sente que tem valor diante de Deus, não sabe pedir. Quem acha que não tem valor diante de Deus, não sabe orar. Não acredita na provisão. Acha que não é merecedor. Tudo tem a ver com o valor que você sente diante de Deus. Irmãos, tem gente que não sente que pode, que merece, que Deus tem abundância para ele, que Deus tem não apenas o suficiente, Deus tem mais do que o suficiente. Tem gente que tem uma mentalidade de escassez. Por quê? Porque ele não se sente amado, ele não se sente valorizado por Deus. E é por isso que muitas pessoas, o seu estilo de vida, sua linguagem, seu modo de ver as situações, tem a ver com uma incredulidade. Nascer pela fé, viver pela fé, tem a ver com o estilo de vida no valor que você tem. Por isso que tem gente que está existindo. Por isso que tem gente que não tem coragem de fazer orações ousadas. Por isso que tem gente que não tem coragem de agir por fé, viver por fé. Não confia que há provisão para a sua vida. Queridos, esse texto não está dizendo que se você não trabalhar, ainda assim você terá. Esse texto está dizendo que quando lhe faltar o trabalho, Deus será a sua provisão. Não está trazendo uma proposta de não se preocupe, está dizendo para você, saiba o seu valor, porque quando você olhar para tudo ao seu redor, saberá que você é filho, e se Deus cuida dos filhos, se Deus cuida das aves, quanto mais dos filhos. Porque viver pela fé é ilógico, gente. Viver pela fé é a coisa mais ilógica que existe. Porque é ilógico desconfiar num Deus que supre todas as coisas. É ilógico você pensar que um Deus pode abrir o mar vermelho. É ilógico pensar que Deus pode multiplicar os pães. É ilógico pensar que Deus pode trazer provisão do dia para a noite que você está esperando. É ilógico um contrato ser assinado do dia para a noite. É ilógico Deus trazer uma cura do dia para a noite. É ilógico Deus restaurar uma família do dia para a noite. É ilógico. Mas viver pela fé é viver no ambiente da expectativa daquilo que não se vê. A incredulidade impedirá muitos de entrar na terra prometida. Muitos estão ouvindo essa palavra, e estão tendo uma batalha, e esse ano você vai batalhar no seu coração, no seu íntimo, porque esse ano, queridos, nós vamos esticar vocês para viverem obras maiores, para sair do ordinário e ir para o extraordinário, sair da mesmice e subir num lugar mais alto, e algumas coisas vão assustar vocês. Porque algumas coisas eu tenho que ouvir 10 vezes, porque eu percebo que a minha mente está vivendo em um ambiente em que a fé não é extraordinária. Eu sempre digo para vocês, eu prego para vocês o que Deus primeiro fala comigo. E eu tenho percebido o quanto eu preciso crescer em fé. E Deus tem falado comigo, eu tenho isso para fazer, eu tenho isso para realizar, eu tenho isso para entregar. Márcio, o que vocês viveram até aqui foi maravilhoso. O que vocês viveram até aqui foi incrível. Olhar para essa igreja da onde nós saímos e aonde nós estamos, mas Deus está dizendo, creia naquilo que está por vir. Porque o que eu prometi será em abundância, e você precisa começar a ativar novamente coisas para a sua vida pessoal e para a igreja. Vocês vão experimentar coisas, então ative isso. E eu estou ativando isso, queridos, e eu vou ativar isso nas mensagens durante esse ano. Hebreus capítulo 3, versículo 15, eu estava lendo ontem no meu devocional, estava preparando essa palavra e de repente esse texto me saltou os olhos. Diz assim, por isso é que se diz,
Se hoje, lembra o dia que você vai abrir o livro? Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como o pessoal da rebelião no deserto. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Quantos foram tirados do Egito, da morte, do mundo? Quantos foram tirados aqui? Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Próximo versículo. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos, não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes. Vemos assim, que por causa da incredulidade, não puderam entrar. Não foi a rebeldia, foi a incredulidade. Irmãos, escute isso. A incredulidade é uma amarra, é uma corrente de escravidão que vai te impedir de entrar na terra prometida. E como nós combatemos a incredulidade? Diga comigo, pela fé. Viver pela fé. Quebre essa semente no teu coração, viva pela fé. Se nós nascemos pela fé, se nós devemos viver pela fé, nós precisamos caminhar, porque a vida não é apenas nascer, a vida é caminhar, a vida é progredir, nós precisamos caminhar por fé. Diga comigo, caminhar por fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, agora sim, 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que. Para alguém caminhar, ela precisa estar vendo. E viver sem caminhar é pisar nas águas, é dar um passo em direção ao seu futuro, mesmo quando você não está vendo. Por isso, queridos, você já fez coisas sem saber aonde ia dar, e você fez. E aonde que está aquela coragem? Onde está aquela coragem que foi Deus que plantou no seu coração? Arriscar em 2020. Agir pela fé. Pastor, e se não der certo? Você saiu do barco. Lembra quando Jesus chega e Pedro está no barco? Ninguém teve coragem de arriscar, mas Pedro teve. Deu certo? Deu ruim. Ele se afundou, mas Jesus o sustentou. Então deixa eu dizer para você, saia do barco que você está, e acredite, mesmo que você se afunde, você arriscou, e Deus te pegou pelas mãos, e Ele vai te colocar de novo no lugar seguro, porque você é filho. Se o meu filho sai do barco, por ter se arriscado, por ter errado, eu vou deixar ele morrer fora do barco? Quem deixaria seu filho morrer, mesmo ele tendo tomado uma atitude errada, gente? Ninguém. O que você faz? Você puxa para dentro do barco novamente. E Deus é Pai. Qual o teu valor? Meus irmãos, tem gente que diz assim, não erre porque Deus vai te condenar. Não erre porque senão Deus vai te dar todas as consequências mais pesadas possíveis. E eu quero dizer para você, se você se afundar, Deus vai te levantar e te colocar no barco de novo. E até as consequências serão algo que farão você crescer na sua vida. Então arrisque. Tenha coragem de novo para 2020. Aprenda a empreender pela fé de novo. Chama a gente. Senta com a sua família. Projete 2020, empreenda, ande pela fé, coloque de novo no seu caderno de sonhos, na sua cartolina de sonhos, coloque pela fé coisas que irão acontecer. Empreenda novamente, meus irmãos, saia do teu barco, cuidado para não entrar no modo sobreviver pela fé, entre no modo andar por fé.
Eu estou falando para alguém nessa manhã. Mas não apenas nascer por fé, não apenas viver por fé, não apenas caminhar por fé, haverá um momento que você vai precisar batalhar por fé. Diga comigo, lutar por fé. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, combata o bom combate tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão, na presença de muitas testemunhas. Por isso que quem nasce de novo, vive pela fé, caminha pela fé, mas ele combate o bom combate da fé. Qual batalha é boa, gente? A batalha da fé. Quem pode dizer que uma guerra é boa? Quem batalha pela fé. Porque é impressionante uma pessoa que anda por fé, caminha por fé, e quando ela chega no momento da batalha, porque esse momento vai chegar para todo mundo, o momento de batalhar pela fé, quando terminar aquela batalha, você vai dizer, valeu a pena toda a luta. Quantos já podem dizer hoje, que tiveram lutas que valeram a pena na sua vida? Que você não seria o mesmo sem aquela luta? Que aquilo te fez uma pessoa mais resiliente, mais forte, mais consistente, mais humilde. Você olha para os outros de forma diferente, você tem uma linguagem diferente, porque aquela batalha te forjou uma nova pessoa. Josué lutou para as muralhas caírem pela fé. Gideão lutou contra os midianitas pela fé. Elias batalhou contra os profetas de Baal pela fé. Era impossível muralha cair, era impossível midianita ser vencido, era filisteus serem vencidos, era impossível aqueles profetas de Baal serem vencidos. Davi, ele nasceu, viveu, andou, mas chegou um momento que ele precisou parar de andar por fé. A música que nós cantamos aqui, Ele é o meu pastor, nada faltará. Era um momento que ele estava vivendo em fé. Mas chegou um momento que ele teve que sair do pasto e andar por fé. Mas quando ele chegou no lugar da batalha dele, ele precisou lutar por fé. Alguns de vocês estão enfrentando algumas batalhas, que é só pela fé que você vai vencer. Então, alguns de nós, chega um momento em que a gente precisa olhar para essa doença e batalhar com fé. É o momento que você vai jejuar mais, que você vai orar mais, que você vai clamar mais. Meus irmãos, teve um momento esse ano que nós enfrentamos um furacão em nossa família. Parece que passou um furacão pela nossa casa. Quando eu tinha passado por um dos momentos mais escuros, o ano de 2019, a gente foi levado além dos limites. E nós passamos por um momento que nós não podíamos compartilhar coisa alguma com qualquer pessoa. Foi o momento que eu preguei para vocês, que eu disse, eu tive que buscar um amigo pastor, que então me fez olhar com os olhos da fé. E quando ele me fez olhar com os olhos da fé, para minha família, para os meus filhos, então eu pude guerrear a guerra verdadeira. Que não era a guerra da minha emoção, não era a guerra do meu temperamento, não era a guerra da circunstância, do que eu estava vendo. Ele me fez ver além. E ele me ensinou a me posicionar, coisas que eu prego para vocês, coisas que eu falo para vocês, coisas que eu digo, levante-se em fé. Alguém precisou dizer para mim. E eu sou boca profética de Deus para dizer para você, meu irmão, existe um momento que a batalha bate na nossa casa, e se ela está construída na rocha, o inimigo não vai derrubar. E foi isso que aconteceu, nós começamos a guerrear. Meus irmãos, 5:30 da manhã eu estava nessa igreja orando com meus pastores.
Meus irmãos, eu tenho até agora para qualquer pessoa que precisa de versículo sobre como você declarar a vida sobre os seus filhos, eu tenho todos os versículos aqui, porque eu orei todos eles por um período de 2 semanas, sem parar. Eu jejuei, eu clamei, eu chorei, e o que Deus fez? Deus coloca as mãos, e Ele diz: se você pela fé batalha, pela fé você é vitorioso. É pela fé. É pela fé que nós existimos, nos movemos. É pela fé. É por isso que chega um momento, meus irmãos, que a vida que parecia perfeita, a vida que parecia andar, você desfrutando de algumas coisas, Deus liberando algumas coisas, você está de frente com a sua maior batalha, do seu maior Golias, com a sua maior Jezebel. Você está na maior batalha com os midianitas ou filisteus. Você está diante da sua maior muralha. Então agora você precisa lutar por fé. E se você não nasceu, não viveu, não caminhou, você não tem condições de lutar por fé. Porque a fé é progressiva. Ela nasce, você vive, caminha e você luta. Quando um decreto ou um gigante chegam na sua vida, você precisa batalhar por fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o meu tempo de partida. Você precisa morrer por fé. Porque vai chegar um momento em que tudo vai findar. E como você teve fé para nascer de novo, na hora da sua morte, você vai ter esperança de que Deus vai cuidar daqueles que ficarão, dos seus filhos, da sua geração, e eles viverão para Cristo. Hoje você se preocupa com todos ao seu redor, mas quando chegar no dia da sua ida para a eternidade, confie. Talvez eu esteja pregando para algumas pessoas que estão cronologicamente muito mais perto, no ciclo natural da vida, de pensar mais na eternidade do que nós, os jovens. Mas eu quero, quando chegar aos meus 90 e tantos anos, poder fazer como os heróis da palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 20 e 22 a 22. Pela fé, Márcio abençoou Mateus. Pela fé, João abençoou Tiago. Maria abençoou Filipe. Pela fé, você vai liberar a bênção para os seus filhos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Queridos, deixa eu só dar um pause aqui. Preste bem atenção nisso. Nós somos peritos em trazer os erros do passado dos nossos filhos. Nós somos peritos em desconfiar. Nós somos peritos em sempre ter em nossos lábios alguma coisa que menospreze, desvalorize. Pela fé, a linguagem muda. Pela fé, nós trazemos o futuro. Olha o versículo anterior, versículo 20.
Pela fé nós falamos a respeito do futuro. Pare de falar do passado. Pare de ter desconfiança do passado. E queridos, eu quero dizer, você é filho de Deus. Deus não fica falando do seu passado, Deus fica falando do seu futuro. O diabo fala do seu passado, Deus fala do seu futuro. Deus diz que o teu passado já está no mar do esquecimento. O diabo diz: lembra-te, porque você não é bom o suficiente para viver no seu futuro, você tem que viver no seu passado. E Deus muda a nossa história. Só que tem gente que está sendo um diabo dentro de casa, porque fica lembrando do passado. Então olha para os seus filhos e fala do futuro deles. Próximo versículo, 21. Pela fé, se Jacó recebe a bênção, o que Jacó faz? À beira da morte, ele abençoa agora também. Ele recebeu do pai, na beira da morte, ele também agora abençoa cada um dos seus filhos. E adorou a Deus. Gente, na hora da morte, Jacó está ali adorando a Deus. Eu declaro sobre a minha e sobre a sua vida, na hora da nossa morte, nós estaremos adorando a Deus. Você não estará decepcionado com Deus, você não estará frustrado por aquilo que Ele não fez, você estará adorando a Deus. Você vai adorar a Deus, por quê? Porque você nasceu por fé, viveu por fé, caminhou por fé, lutou por fé, e agora você também vai morrer por fé. Eles tiveram tudo o que eles esperavam. Ao ler esse texto, você vai ver que não. Ao ler esse texto, você vai ver que eles disseram que eles esperavam e não obtiveram. Vai ter coisas que você vai esperar e não vai obter, mas os seus filhos viverão aquilo que você não viveu. Pastor, olhando para agora é impossível. Você não anda por vista, você anda por fé. Versículo 22. Pela fé, José, no fim da vida, lembra, o pai dele foi abençoado, ele foi abençoado, e agora no fim da vida ele diz algo. Ele faz menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, José disse algo. Pela fé, José disse: gente, vocês vão alcançar a terra prometida. Peguem os meus ossos e carreguem esses ossos. Gente, por 40 anos eles tiveram que, além de tudo que eles carregaram, alguém precisava carregar os ossos de José. E o final, você sabe, quando eles chegam na terra prometida, eles enterram os ossos de José na terra que ele tinha crido durante a sua caminhada. Existem coisas que você precisa crer que vão acontecer na sua jornada. Isso se chama fé. Queridos, olha para o seu futuro. Olha para 2020. Esqueça o seu passado. Te magoaram, você é maior que a mágoa. Te feriram, você é maior que essa ferida. Te rejeitaram, você é maior que essa rejeição. O teu futuro é muito maior do que tudo isso. Mas se você quer viver no passado, fique lá. Você vai prejudicar a si mesmo e a sua geração. Quanto a nós, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam e vencem e alcançam a vida eterna. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor?